Nessa semana, a gente até conversou bastante aqui no Nova Manhã Brasília, nos bastidores, veio a público um caso de um casal que depois de 16 anos de casamento, resolveu se separar. Até aí, ok. Só que a mulher queria que o ex-marido dela pagasse uma pensão mensal para o cachorro do casal, um cãozinho de 11 anos de idade, e ela colocou uma cláusula ali no pedido de pensão alimentar do filho, inclusive, solicitando um pagamento de R$ 1.200 mensais para que esse cachorro pudesse ter os cuidados mantidos e custeados pelo ex-marido. Uma história polêmica, a justiça nesse caso foi acionada, essa mulher perdeu esse processo em segunda instância e esse caso leva a nossa mente longe, né? A gente começa a pensar em várias possibilidades, o que pode e o que não pode acontecer. E aí, para a gente conversar sobre isso com quem entende, a gente convidou a Arielle Silva Vieira Cavalcante, ela que é advogada e especialista no direito das famílias, para conversar com a gente nesta manhã. Arielle, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, começar te perguntando o que a gente pode extrair dessa decisão, essa que foi então da 6ª Turma Cível do Tribunal de Justiça daqui do DF. Pelo que eu entendo dessa história, o que eu pude ler lá na decisão, a Justiça alega que como a mulher não deixa, depois desse divórcio, né, ela não permite que o ex-marido veja o cachorro, visite o cachorro, ela só queria mesmo o dinheiro para custear, então, segundo ela, as despesas com ele, e a Justiça falou, não, calma aí. Esse tipo de situação é comum de acontecer? Então, bom dia, ouvintes, né, da Rádio Nova Brasil FM. É um prazer estar aqui nesse momento com vocês. Em relação a esse caso aí específico, como vocês mesmos pontuaram, a Justiça entendeu que não seria cabível fixar uma pensão. A gente vê hoje, né, nas decisões de tribunais, que ainda não tem uma uniformização, né? Então, não existe um entendimento pacífico sobre esse assunto. E tudo isso é porque a gente não tem uma legislação específica que prevê essas questões, né? Não existe uma legislação específica que preveja guarda compartilhada, pensão alimentícia para pet. Então, em razão disso, os juízes, eles decidem sem amparo legal. Então, eles decidem baseado em caso concreto, em decisões semelhantes, casos análogos, jurisprudência. Então, o que a gente vê é isso, né? Esse caso em específico, o entendimento teve de que, como você mesmo relatou aí, a mulher, ela nutria um sentimento pelo animal, mas, ao mesmo tempo, existia um litígio entre o casal. Eles não tinham diálogo. Então, por questões de discussões, brigas, enfim, né, pessoais entre eles, ela não quis deixar o ex-companheiro visitar o cachorro e nem visitar o filho, também muitas vezes, pelo que eu li na reportagem, pelo que eu vi sobre o caso. Então, eu acho que baseado nisso, o desembargador entendeu que não, que então ele também, já que ele não ia ter o direito à convivência, também não teria porquê, nenhuma razão de auxiliar na manutenção e nas despesas desse cachorro, né? Não tem guarda compartilhada ainda para animal, né, doutora Arielle? Bom dia, Diego Amorim aqui. Bom dia, tudo bem, Diego? Não existe isso, né? Ainda, como eu falei, ainda não existe uma legislação específica, né, que prevê a guarda compartilhada de animais de estimação. Mas a gente tem um projeto de lei, sim, que está tramitando na Câmara, no Congresso, que está prevendo isso já, né? Prevê guarda compartilhada de animais, prevê, inclusive, essa obrigação de auxiliar em sua manutenção pela outra parte, arcar com despesas, né, que seria uma pensão, né? Então, a gente tem isso aí, mas, no momento, ainda não tem uma legislação específica sobre o assunto. E aí vai no caso a caso mesmo. Arielle, a gente está aqui fazendo essa entrevista, é claro que é um caso pitoresco, a gente até trata de uma maneira até divertida em alguns momentos, mas a gente está falando de uma coisa que é séria, né? Que assim, cada vez mais isso pode ficar frequente. Nós estamos falando hoje das famílias, enfim, muitas famílias têm animais hoje e os divórcios acontecem aqui e acolá. A gente sabe do apego, né, da relação afetiva que se cria com os animais.
Talvez o pitoresco seja ter sido levado isso à justiça, porque num litígio dá para se conversar ali, quando a coisa não é tão desgastante, né, quando existe ali um mínimo de diálogo, de civilidade nesse término, esse tipo de coisa nem chega à justiça, dá para se conversar e se negociar antes de se levar aos tribunais, né, Arielle? Sim, Diego, o ideal é que se entre num acordo, né? O que acontece? Os animais passaram a compor diversos núcleos familiares, né? Então, inclusive, tornando-se verdadeiros integrantes da família, né? Então, isso aí, quando tem processos, quando as pessoas se separam, o que acontece é que romper a convivência com esse pet, no momento da separação, é que se torna uma tarefa difícil, né? Então, muitas vezes não tem diálogo, não se chega num consenso. E principalmente, assim, agora é importante esclarecer o seguinte, são casos em que o animal de estimação foram adquiridos na constância da relação, né? Porque se leva para a justiça aquele animal que foi adquirido antes da relação, o que se entende é que quem tem direito a ficar com aquele animal é quem já tinha ele antes da relação, né? Mas o imbróglio está exatamente aí, naqueles animais que foram adquiridos na constância da relação e que muitas vezes não se chega num consenso, né, para saber exatamente quem deve cuidar do bicho após a separação, né? Ô, doutora, e o que a gente tem acompanhado, a senhora que trabalha na área e observa e acompanha casos, né, de divórcio diariamente, o que a gente tem observado? Qual que é o movimento da vez, assim, em geral, especial aqui no Distrito Federal? Percebe-se que esses casos conseguem ser resolvidos de uma maneira pacífica, harmônica, sem que seja precisa, de fato, a judicialização, ou quase sempre existe um embate na justiça, agora não só falando dos animais, mas na divisão de bens como um todo, quando a gente fala dos divórcios, especialmente aqui no DF. Qual que é o movimento que vocês costumam perceber? O que a gente vê é um aumento muito grande dos divórcios, dos litígios. A verdade é essa. Os divórcios, eles vêm aumentando de forma considerável. E assim, teve a questão da pandemia, que foi uma situação peculiar, né, em que as pessoas passaram a estar mais juntos, convivendo diariamente, e isso aí é fato, tem essa estatística de que os divórcios aumentaram, mas, assim, o que a gente percebe é que está faltando muito diálogo entre os casais, né? Então, por mais que a gente tente acordo, no momento em que eles decidem se separar, muitas vezes se torna inviável, né? Porque falta esse diálogo, existem muitos conflitos entre eles, né? Mas a gente, como profissional, a gente tem que buscar esse consenso, porque é muito melhor você entrar na justiça já com algo acordado, né? Então, assim, é menos traumático para as partes. Então, é isso que a gente tenta, né, conciliar, porque realmente o conflito, ele causa traumas, não só para as partes, o casal em si, como também para os menores, que muitas vezes eles estão ali vivenciando todo esse conflito, né, que se perdura durante anos, né, e isso é muito traumático, sim. Doutora Arielle, ontem quando a gente decidiu fazer essa entrevista com você hoje aqui no Nova Manhã Brasília, eu lembrei com a Ariane uma música sertaneja famosa. Vai ter que cantar. Vou só cantarolar, que diz o seguinte: mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. A minha pergunta é, e o violão fica com quem, doutora Arielle? Brincadeiras à parte, quando tem esses bens afetivos também, esses bens que são do casal, às vezes, né, nós estamos falando de animais, mas às vezes tem ali um objeto de decoração que os dois sempre foram apaixonados. Como é que fica essa situação também? Exato. Com certeza hoje é muito mais comum. Não só é comum essa questão de animais de estimação, né, de ter o conflito para saber quem que vai ficar e cuidar do bicho, ter a posse dele, mas também esses objetos, né, que tem aquela memória afetiva, que tem aquele afeto. E, infelizmente, são casos que tem que ir para o judiciário, tem que ir para o litígio. E vai de acordo com o caso concreto,
né? O juiz ele tem que embasar conforme sua convicção, casos semelhantes, analogias, jurisprudência, porque não existe, de fato, uma lei específica que fale sobre isso. Quando os dois, eles nutrem um afeto por determinada coisa, objeto, bem, entendeu? Em casos assim, né? Eu fico imaginando o juiz numa audiência dessa de conciliação, né? Dizendo, por favor, se resolvam aí, vai. Depois a gente conversa. Decidam isso aí, né? Não é fácil, não, doutora? Não é fácil, imagino. Agora assim, é inegável que a gente precisa avançar no sentido de haver algum tipo de legislação, porque existem tantas famílias hoje que pais de pet deixam de ter filhos muitas vezes para ter animais e cuidam daquele bicho. Tem até carrinho de bebê para transportar o cachorro. E precisa haver algum tipo de previsão legal para saber o que se faz nessa hora, em especial porque a gente está falando de um ser vivo, né? Pode deixar o bichinho aí também à deriva por causa das discussões de um divórcio que não foi muito bem aceito por uma das partes. E eu acredito que seja mais difícil até mesmo, né, para os desembargadores, para os juízes, chegar a um entendimento menos questionável, né, ou mais justo, sem que haja essa previsão legal, né, doutora? Sim, com certeza. Como eu falei, tem um projeto de lei, né, que é o 4.375/2021, e ele está no Congresso, ele está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Então, assim, está encaminhando. Né? E, de fato, no momento em que houver uma legislação específica sobre esse assunto vigorando, as decisões passarão a ser mais uniformes, né? Porque, como vocês falaram, é fato isso. Os animais, muitos casais deixam de ter filhos para poder ter pets, e eles nutrem esse amor pelo animal como se filhos fossem, né? Então, aquele animal... inclusive a categoria dos animais hoje já está num status de seres sencientes, que a gente chama, né? Que teriam emoções, sentimentos. Então não deixa de ser coisa, bens móveis, como antes se eles eram classificados. Então existe uma certa evolução até mesmo pela atualidade que a gente vive, né? Exatamente pela situação que vem se gerando ao longo desse tempo, com um relacionamento entre pessoas e animais, né? Muito bem, 8h19. Doutora, até trouxe aqui essa informação, vou trazer para o nosso ouvinte mais detalhada. Esse projeto de lei ao qual a senhora se refere é de autoria do deputado Chiquinho Brazão, do Partido Avante do Rio de Janeiro. Exato. Chegou à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara exatamente no dia 15 de junho deste ano de 2022, ainda vai tramitar na Câmara. Lembrando que depois de tramitar na Câmara tem que ir para o Senado Federal. Se houver alguma mudança no teor do texto, volta para a Câmara, para aí sim a sanção ou veto, enfim, do presidente da República da vez. É um longo caminho, a gente vai acompanhar esse assunto também. Muito bem, essa foi a doutora Arielle Silva Vieira Cavalcante, advogada especializada no direito das famílias, a quem a gente agradece muito. Um ótimo dia e até uma próxima oportunidade, doutora Arielle. Eu que agradeço a oportunidade e foi um prazer estar aqui. Obrigada a todos. Obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigado pelos esclarecimentos.